Ora viva, amigos, seguidores e influenciadores. Vasco, estás bom? Sim. Bem-vindos a mais um episódio do Negócio Mistério. Parecia que estavas a atender um telefone. Sim, Exato, quem fala? É verdade. Daqui Vasco Sousa ao seu dispor. Preparado para falar sobre Peter Rufai. Vamos a isso. Peter Rufai, que é o nosso Negócio Mistério deste 20º episódio da terceira temporada. Estamos a caminhar para passos largos para o fim da temporada. Temos de pensar como é que vai ser a quarta temporada. E há tantos nomes que nós podemos e poderíamos falar só sobre esta temática. Pois. E continuamos a receber sugestões. Várias sugestões que continuamos a receber. Hoje vamos falar sobre Peter Rufai, guarda-redes nigeriano que chegou ao Farense na época 94-95. Um guarda-redes absolutamente emblemático do futebol português, Vasco. É verdade. Já falamos aqui de um outro guarda-redes que veio para o futebol português depois do Mundial, que é o Michel Perradol. O mesmo Mundial. No mesmo Mundial, é isso. O Mundial de 94 trouxe alguns jogadores que disputaram esse torneio, depois vieram para cá, o Perradol, o Rufai, o Canidja, que também já falamos aqui, ainda há pouco lembrei-me o Naibé também, ainda tenho a ideia de ter vindo a Munique, é isso, vieram vários jogadores. É estranho pensar isso agora, não é? Sim, porque, esta distância. Pensando nos campeonatos do mundo atuais, é difícil agora virem alguns, se bem agora até temos jogadores da Costa Rica, por exemplo, que estiveram no último Mundial e que estão cá, mas que ainda não são nomes firmados, enquanto que estes já eram titulares das suas seleções. O Rufai estamos era a falar titularíssimo da seleção da Nigéria. Estamos a falar de um campeonato do mundo de 94 nos Estados Unidos com 28 seleções? 24 seleções. É o último Mundial de 24, 24. Depois passa para 32. Para 32 seleções, portanto também agora estamos já a falar... para 48. Exato, é o dobro. Portanto, estamos a falar de menos seleções, um estreito muito mais curto de jogadores. Sim. Os jogadores convocados também eram menos. Sim, era. Não eram muito, quer dizer, agora já vamos para 26, acho que na altura seriam uns 19, 20. Por aí. No máximo 22. Que eram convocados. E, portanto, Peter Rufai veio para o Farense depois de uma excelente prestação com as Super Águias, primeira prestação de Super Águias em Mundiais. Já falamos aqui do Iachini, que também era companheiro nessa seleção. Ele veio para Faro, vindo dos Países Baixos, ou da Holanda, se quiserem. Go Ahead Eagles. E também já tinha jogado na Bélgica. Sim. Não era um nome muito famoso. Temos que pensar que era outro mundo, não é? Atualmente. Nós sabemos quem são os jogadores, pelo menos de nome, e já teremos visto pelo menos um jogo. Nesta altura não era muito fácil. E nesta altura não havia 0-0 para as pessoas irem ver quem é que era o Peter Rufai, não é? Resumos no Eurosport ou Eurogoals. É verdade, à segunda-feira. À segunda-feira à noite. Para quem, quer dizer, em 94 eu não via Eurosport. Nem tu, Vasco, nem tu vias Eurosport. Eu tinha parabola naquela altura e eu via. Eras um menino rico, com parabólica. Na altura já havia. Mas o que é certo é que essa Nigéria, acho que é campeã africana em 94, é a primeira participação de sempre da Nigéria no campeonato, depois no campeonato do mundo, e chegam aos oitavos de final, são eliminados pela Itália de forma quase dramática, estão em vantagem no marcador, em vantagem numérica, porque o Zola é expulso, mas permitem a reviravolta. Primeiro o empate no tempo regulamentar e depois o gol da vitória no prolongamento. É o grande jogo do Baggio. Exatamente, 2 golos do Roberto Baggio. E o Rufai deixou logo... Não é que tenha feito exibições maravilhosas nesse campeonato do mundo, também não comprometeu, cumpriu, mas ele tinha... ali alguma mística, não é? E até se falava, isso provavelmente saberás melhor do que eu, questão de ser o príncipe da Nigéria. Era o príncipe da Nigéria. É isso, o que é muito curioso, porque ele era o príncipe da Nigéria, mas não queria dizer propriamente que fosse um abastado, alguém com muitas capitais, com muitas posses. Ele era o príncipe porque era o herdeiro de uma tribo na Nigéria. Okay. E foi algo que ele abdicou, porque queria ser jogador de futebol. Sim, e portanto enverdou pela carreira de futebolista e não tanto para ser o rei ou o príncipe da sua tribo nigeriana. E eu lembro que isso foi muito falado, não me lembro se terá sido só falado depois de ele ter vindo para Portugal ou se ainda foi durante o Campeonato do Mundo. O que é certo é que ele em 94 chega a Portugal para representar o Farense. O Farense estava já há alguns anos na primeira divisão. Nessa altura era um clube bastante estável e da primeira metade da tabela. E jogar no estádio de São Luís era muito difícil. O Farense chegou
por essa altura. E este é o período que ganha o título do Inferninho de Faro. Sem dúvida. E eu lembro de um ano, não sei se é 92, 93, em que o Farense não perde nenhum jogo em casa durante todo o campeonato. Com o Nenhum. Rufai na incrível. baliza, o Farense vai às competições É europeias. isso mesmo. O Rufai faz parte da histórica equipa do Farense, que fica em quinto lugar, e que vai às competições europeias. Para além do Rufai, eles tinham, obviamente, o ASEC, que faz parte da mobília. mobília. Jukic. Tinha o Jukic, tinha o Asri, tinha o Jorge Soares, que depois vai para o Benfica. Havia um médio- Tem o King, que também representa depois o Benfica, mas sem sucesso. Há aqui é uma equipa muito famosa. Tinha um médio ofensivo que eu gostava particularmente. Quem é? Nome simples. Nome simples. Nome simples. Hugo. Hugo, é verdade. Ele também nos jogos grandes aparecia. Aparecia. Ele lembra até marcar pelo menos ao Porto um golo que valeu a vitória ao Era um jogador Sim. diferente, meio selvagem, não era muito rigoroso, mas tinha que uma até era um grande bocadinho qualidade. diferente até da equipa do Farense, porque era uma equipa normalmente muito Combativa. É isso, Paco é isso. fortes. acima de tudo, não era tanto um futebol mais tecnicista, era uma equipa raçuda que dava um tudo em campo, era muito difícil de bater, e o Rufai vai dar aqui um upgrade em termos de Consistência. consistência de guarda-redes. Claro que o Farense sempre teve alguns bons guarda-redes, mas o Rufai, se calhar, é sempre um bocado para nos ajeitou dizermos isto, mas provavelmente o Rufai será o maior guarda-redes da história do Farense. Eu acho que o Ricardo Velho agora já pode Exato. ganhar algo desse epíteto, mas o eu Ricardo diria Velho só é penalizado porque é um Farense menor. menor, De menor enquanto qualidade, enquanto claro. que o Rufai encontrou um Farense melhor, com melhores classificações, e isso acaba por marcar a carreira dele no Farense. E ele tem 31 anos e nesta altura é algo muito importante de trazermos também para esta história. Não era nada comum haver guarda-redes africanos em Portugal. Pois. E o Peter Rufai acaba por abrir esta aqui uma porta e demonstrar que existia bastante qualidade. O Rufai era um guarda-redes espetacular. Sem dúvida, sem dúvida. É, Mas tu falaste agora guarda-redes africanos a virem para Portugal. E eu lembro, se calhar, lá está como tu disseste, que o Rufai abriu as portas. Eu lembro que o Marítimo, na altura ainda era o Manuel José, o treinador do Marítimo, e contratou um guarda-redes, não sei se era zairense, Assim. que era o Botende. E eu Botende. eu recordo-me que ele se coloca a titular de forma surpreendente no jogo nas Antas, que Porto ganha 4-1, e o guarda-redes fez uma exibição terrível Pois. mesmo. E recordo que o Manuel José até comentou alguma coisa do género. Ele nos treinos É bom? é extraordinário, e depois chegou aqui e não conseguiu. Claro. E não conseguiu mostrar nada. O Peter Rufai, que ainda não disseste quais eram os números dele no Farense. Depois não disse porque eu Conta esqueci-me lá. de os apontar. Ai, foi. Ou seja, ele ficou dois... ele ficou Então- 2 anos e meio no Farense, porque Sim, ele sai mas a meio vamos da época aqui- 96-97, Mas vamos aqui mostrar. mas portanto, eu esqueci-me de apontar 67 jogos. 67 jogos, como tu estavas a fazer referência. Ele sai depois do Farense para o Hércules, para a Espanha. Este Hércules é o Hércules que falávamos no outro dia na redação. É verdade, é isso mesmo. É o Hércules que ganha 2 vezes, desta divisão, mas ganha 2 vezes ao Barcelona. Barcelona. Do Ronaldo Fenómeno. Do Bobby Robson, isto só para vos contextualizar um bocadinho destas private jokes. Aqui há dias estávamos na redação e, claro, num exercício sempre louco, tentamos saber com o Vasco se ele sabia como é que tinha ficado alguns resultados do Barcelona 96, E ainda 97. disse alguns. E disseste alguns e disse as equipas e chegamos a este Hércules, ao Hércules Barcelona, que Aliás, foi 5-4, não é? Não, Não. 3-2 para o 3-2. Hércules. O 3-2. Barça tem ganhado 2-0 e o Hércules virou para 3-2. 3-2. E depois na Não, o segunda... 5-4 foi o famigerado O jogo Barça da Atlético. taça. Na segunda volta o Hércules ganha, mas aí o Rufai ainda não está no Hércules, né, no jogo da primeira volta. Na segunda volta ele já está, acho que foi titular, o Hércules ganha 2-1, mas eu aí acho que quer o Barcelona já não podia ser campeão, como o Hércules já teria descido divisão. Mas voltando na carreira dele no Farense, portanto, faz ali uma grande temporada 94-95, que ficou em quinto lugar, ainda a melhor classificação de sempre. É esta aqui, estamos a falar desta seleção e deste período, desta equipa. Depois, ele na época seguinte, lá está, o Farense perde o Assan, perde o King. Há 2 jogadores que vão para o Boa Vista, que é o Sérgio Duarte e o Miguel Seródio. Ou seja, há ali vários jogadores importantes que saem do Farense, e a equipa, na época seguinte, tem muitas dificuldades. Estreia-se nas competições europeias. Joga, sabes com quem foi o adversário do Farense? Na Taça UEFA, em 95-96. Não me recordo. Foi o Lyon, que ainda O na Lyon. altura estava a dar aqueles primeiros... Já era um bom clube, mas ainda não era o clube que foi nos anos seguintes, até chegar longe na Champions, que tinha o Ludovic Giuli, Sim? ainda novinho, a aparecer, e ele marca um gol
ou no São Luís ou em França. O Lyon ganha os 2 jogos 1-0, mas o Farense tem muitas dificuldades nessa temporada. Acaba por garantir a manutenção. Que em 10º lugar. Eu sei que eles estiveram ali na luta até tipo 3 jornadas para o fim, ganham na Luz 1-0 com o gol de Jorge Soares, depois vai para o Benfica e garante a manutenção. Será um Farense já com o meu amigo Pedro Miguel, a defesa central. Pedro Miguel e Carlos sim. Costa. Era a dupla de centrais. Sim. Só que o Carlos Costa, eu lembro que eles podiam jogar em todo Em lado. todo lado, sim, Um sim. dos jogos jogava lateral direito, depois era central, depois era médio, até ponta de lança. O Carlos Costa já não está nesta equipa. Possivelmente está no Carlos ano Costa anterior. não está. Na segunda época. Ah, Na segunda época já não temos Carlos Costa no Farense. que estranho. 94, 95. Mas então o Carlos Costa deve ter ido depois. Porque o Carlos Costa tem a ideia Então, dele, tipo em 2000, andar pelo Farense. terá ido depois. Que eu lembro de fazer aquelas fantasies das ligas Do Record, do assim. Jornal Record. Sim. E punha sempre Carlos Costa porque era Barato e eficaz. era barato e eficaz, só marcava sempre golos, jogava sempre, por isso era garantido. Tem aqui umas histórias que quero partilhar contigo sobre o Rufai no Farense, Então, que se prendem aqui com 2 pessoas. Uma delas, de todos os momentos que já tive a oportunidade de ler coisas sobre o Rufai, ele fala invariavelmente de uma personagem que eu acho que deve ser uma personagem absolutamente fantástica do futebol português e escondida, que se chama Fernando Belo. Fernando Belo, Que não te diz nada, tenho a certeza. deve ser porque um ele, dirigente algarvio, não? fisioterapeuta. Não tem nada a ver então. Mas eu digo que ele deve ser efetivamente diferente de todas as personagens, porque muito recentemente tivemos aqui no 00 o Márcio Sampaio, que foi preparador físico das equipas técnicas do Jorge Jesus, que quem indicou ao Jorge Jesus o Márcio Sampaio para as suas equipas técnicas foi o Fernando Belo, por causa do Márcio Sampaio ter trabalhado com ele na Olhanense. E o Rufai fala do Fernando Belo como ser uma espécie de pai desportivo dele, porque ele era fisioterapeuta, era motorista, era o tradutor, andava com ele para todo lado, fazia tudo, quase que o apaparicava. E ele fala do Farense com um amor, o Rufai, invulgar. Ele diz que andava na rua, que ia a supermercados, as pessoas queriam-lhe pagar tudo, queriam, ali era rei. Se na Nigéria era príncipe, em Faro era verdadeiramente e até o por rei. isso que nós o trouxemos aqui, não é? Claro. Porque o Rufai é um nome impactante no futebol história do português, Farense, principalmente na história do Farense. Agora, o seu grande problema chamava-se Dioquites. Porquê? Eles não estavam bem. Davam. Só que o Dioquites, e muito recentemente estive em Faro e tentei encontrar-me com o Dioquites, e é engraçado que, passado estes tempos todos, E ele ainda vive no... vive em Faro, sim, engraçado. e tem filhos também a jogar, e chegaram a jogar no Farense e isso tudo. E eu entrei em contato com o Dioquites e ele diz-me que não se pode encontrar comigo porque estava num almoço que ia demorar muito tempo. E eram 5 da tarde e ele diz, agora já estou livre. E é engraçado porque o Rufai fala disso, que os encontros com o Dioquites, por norma, Era a tarde toda. eram muito demorados. Todos os dias havia um restaurante diferente para encontrar, para percorrer e essas coisas todas. E que o Dioquites ensinou-lhe a falar português, mas não o português correto. Claro. E ele diz que muitas das vezes queria elogiar os árbitros por decisões que os árbitros tomavam e dizia ao Dioquites, como é que eu digo isto? E o Dioquites dizia-lhe para ele dizer insultos aos árbitros. E ele insultava os árbitros e os árbitros começavam a regalar-lhe os olhos e ele percebia logo que tinha dito uma coisa que não devia. Portanto, não conhecia essa história. Não. portanto o Dioquites era uma espécie de malvado do Rufai. Nem fazia ideia do Dioquites ter essa personalidade. Pois nós também não conhecemos os jogadores. Mas um homem dos Balcãs tem tudo para ferver em qualquer sítio, portanto. Interessante aqui trazer o Rufai, deixa-me dizer, é que é uma espécie de, para mim, faz-me recuar completamente à minha infância, em que eu tenho um amigo, que é o Ricardo Silva, que toda a gente o chama por Rufai, e ainda hoje ele é acima dos 40 anos, ele é o nosso Rufai. E porquê? Não que fosse bom na baliza, não que fosse algarvio, nem africano. Era só porque tinha cara de Rufai. Cara de Rufai. Cara de Rufai. Não sei o que será uma cara de Rufai, mas... E, portanto, um abraço para o Rufai. Meu amigo. Rufai, teu o amigo. Rufai, meu amigo. E também para o Peter. E também para o Peter Rufai. Pois o Rufai acaba em 96, 97, a meio da temporada, por abandonar o Farense. Na altura até substituído pelo Marco Aurélio, guarda-redes depois fez toda uma carreira no Belenenses e tinha chegado a Portugal para o Rio Ave
Certo. E o Rio Ave estava muito mal na altura, até se pensava que desceria a divisão, e então ali no mercado de inverno vendeu os seus principais jogadores, e o Marco Aurélio foi para o Farense. O Rufai vai para o Hércules, começa a ser titular na Liga Espanhola, mas depois é expulso num jogo e acaba por perder a titularidade. E ele ainda volta depois a Portugal para terminar a carreira no Gil Vicente. E é um grande Gil Vicente, é um Gil Vicente que fica no 5º lugar com o Álvaro Magalhães. Exatamente, ele consegue nos 6 clubes ficar a conseguir as melhores classificações da história. Isso é incrível, mas o Rufai já estava no final da carreira, foi suplente do Paulo Jorge, que é um nome também histórico do Gil Vicente. Ele quase não jogou no Gil Vicente e acabou aí a carreira, mas antes ainda é titular também ainda no Mundial de 98, em que a Nigéria volta a chegar aos oitavos de final, ganha, tem uma das principais vitórias, talvez se calhar a maior, no futebol sénior. Nesse campeonato do mundo ganha a Espanha por 3-2, e o Rufai é o titular. De resto, o Rufai é o segundo guarda-redes com mais jogos pela seleção nigeriana, atrás do Enemeia. Exatamente, isso mesmo, muito bem. E é o segundo jogador muito bem. Não estavas à espera dessa. Não. E é o segundo jogador com mais minutos pela Nigéria em mundiais, são atrás do Iyobo, que foi a capital da Nigéria. Ou seja, isto mostra a importância que o Rufai teve em todo o futebol nigeriano, e não estamos a falar de uma seleção vulgar, estamos a falar de uma seleção boa, que vai ganha várias vezes a CAN, vai com regularidade para o Campeonato do Mundo, e de repente conseguiu estar aqui 2 anos e meio maravilhosos no Farense. Só mesmo para terminar, uma das minhas primeiras recordações, não sei se será a primeira vez que eu fui ver um jogo da primeira divisão, na altura dizia-se primeira divisão. Exato, é assim. O Espinho Farense. O Espinho Farense, com o Rufai na baliza. O comendador Manuel Violas tinha um quê de São Luís também. Era. O Espinho ganhou 1-0. Mais perto do mar. Bem mais perto do mar. Perto demais, que até depois o estádio também começou a ficar um bocado degradado por causa disso. Não só, mas também. E o Espinho ganha. Na altura o Espinho fez uma grande primeira volta, só que depois a segunda volta foi terrível e desceu. Foi a última presença do Espinho na primeira divisão. E eu lembro que o Espinho ganhou 1-0 com o gol do Lino, que era um lateral esquerdo. Sim. Que até chegou a assinar pelo Porto, nunca chegou a jogar, mas teve assim uma carreira interessante. E lembro perfeitamente de ver o Rufai na baliza e eu pensar, eu estou a ver o Rufai, estou a ver um jogador que vai a um campeonato do mundo. Esteve no Mundial, exato. E está aqui a jogar à minha frente em Espinho. E é primeiro, não sei se é o primeiro jogo que foi ver da primeira divisão, mas é a primeira memória que eu tenho. Tens esse jogo marcado como assisti ao vivo? Tenho, sim senhor. Acho que faz muito bem. Portanto, ali Rufai como um dos mundialistas. Ainda assim, Rufai, no meio da sua carreira, Vasco, nunca foi àquele programa televisivo que existia na sua altura, porque foi o guarda-redes suplente, o Ivo, que era o golo. Eu lembro-me disso. Lembras? Lembro. Que era um programa, quem quiser que procure no YouTube, que era um programa onde os guarda-redes da primeira divisão, ou seja, não eram figurantes, eram mesmo guarda-redes das equipas que jogavam a sério, que iam a um programa televisivo defender grandes penalidades rematados por uma máquina robótica, em que as pessoas em casa ligavam, carregavam em teclas e depois levavam a claque, estavam lá os shows de Side Boys. Eu lembro de pessoal assim atrás da baliza, e era super dinâmico, golo. Tinha um apresentador que depois acho que nunca mais ouvi na vida. Sim, mas também era assim bem enérgico. Sim. Portanto, é assim, o negócio mistério nós falamos tudo. Já nem me lembrava desse programa, mas era muito engraçado. E o Rufai, então, mas o Rufai não foi? Não, foi o Ivo, foi o guarda-redes, o Ivo, o suplente. Não foi o Rufai. Portanto, meus senhores, foi mais um negócio mistério. Estamos de regresso na próxima semana. Olha, vamos trazer outro guarda-redes. Já que estamos nisto. Não tiramos as luvas. Vamos seguir.